Fala galera, estou aqui de volta para gravar a nossa segunda aula da matéria de atividades de inteligência. E hoje o tema, continuamos aqui em doutrinas da atividade de inteligência e vamos tratar do assunto ramo inteligência. Embora essa seja a segunda aula, na realidade esse é o terceiro vídeo da nossa matéria aqui de atividade de inteligência, porque a primeira aula está dividida entre a parte 1 e 2, e você pode visualizar, caso você não tenha visto esse vídeo, esses dois vídeos, aliás, eh, basta você buscar na playlist do MPU. Então, você que está estudando para o policial do MPU, fique acompanhando aqui no canal, porque eu vou gravar a matriz aí completa da matéria de atividade de inteligência. Então, sem mais enrolação, vamos para o início da nossa primeira aula. Conceito geral. O ramo de inteligência é voltado para a função informacional, com profissionais responsáveis por obter, processar e infundir dados, informações e conhecimentos sobre fatos, eventos, situações ou fenômenos que representem oportunidades ou ameaças aos objetivos do Estado. Isso nós já tratamos aí na nossa primeira aula, mas vamos retomar aqui porque esse é um conceito muito importante que deve estar internalizado por você que vai fazer a prova do MPU. Seu escopo abrange acontecimentos dentro e fora do território nacional, com influência imediata ou potencial sobre decisões governamentais. O objetivo principal é assessorar o Estado na proteção dos interesses nacionais, oferecendo vantagens decisórias aos governantes, respeitando os princípios do Estado Democrático de Direito e as relações internacionais do Brasil. Esse é o nosso conceito geral do ramo de inteligência. Classificações da inteligência. A produção de conhecimento e inteligência pode ser classificada por... Nós temos três classificações principais: propósito, recorte temporal ou origem dos dados. Essas classificações ajudam a otimizar a atuação e especialização dos profissionais. Vamos tratar agora da primeira classificação, que é a classificação por propósito. Ela divide os produtos de inteligência conforme o escopo e o seu uso pretendido. Então, quando a gente fala de propósito, nós vamos dividir em inteligência de base, inteligência estratégica, inteligência tática e inteligência operacional. Vamos tratar aqui da inteligência de base. É a construção de fundamentos para a compreensão de temas, servindo como subsídio para análises futuras. Então, galera, o nome já diz: inteligência de base. Base, construir fundamento. Vamos colocar aqui uns exemplos. São os estudos históricos, estatísticas econômicas, políticas internas de países. Essa é a inteligência de base. Vamos falar agora da inteligência estratégica. É a análise de fenômenos com impacto nos objetivos do Estado, identificando tendências, ameaças e oportunidades. Exemplos: projeções políticas e econômicas, acompanhamento de organizações criminosas e transnacionais. Então, a inteligência estratégica está ligada mais à análise de fenômenos, acontecimentos, que têm impacto nos objetivos aí da nação. Vamos falar da inteligência tática agora. Apoio à implementação de políticas públicas, com foco em decisões específicas. Vamos citar alguns exemplos: análise de viabilidade de políticas, caracterização de grupos cibernéticos. Ela é um pouquinho mais assim, ah, mais abstrata do que a estratégica e principalmente a de base, mas ainda dá para você pegar o conceito geral com esse resuminho aqui que eu fiz para você. E temos também a inteligência operacional, contextualização para ações pontuais do Estado, auxiliando na execução de políticas. E que, como exemplo, nós temos segurança e visitas oficiais, apoio a operações policiais. Então, a inteligência operacional, ela visa ali aquele exercício de operações de campo. Vamos seguindo na nossa aula. Produtos da inteligência. Vamos ver os produtos da inteligência, tanto de base, estratégica, tática e operacional. Vamos falar da de base. O produto da inteligência de base é o conhecimento narrativo descritivo ou interpretativo focado em contextualização. Você vai construir a base dos conhecimentos de inteligência através da contextualização. Inteligência estratégica é um conhecimento interpretativo ou prospectivo com foco em tendências e cenários. Quando nós falamos em prospectivos, falamos em projeções de tendências e cenários. Produtos da inteligência tática.
é o conhecimento narrativo descritivo, interpretativo ou prospectivo direcionado a decisões específicas. Enquanto as projeções da inteligência estratégica são mais generalistas, da inteligência tática é um conhecimento prospectivo, são projeções direcionadas a decisões específicas, tá? E temos também os produtos da inteligência operacional, que é o conhecimento narrativo, descritivo e interpretativo voltado para ações práticas do dia a dia das operações de inteligência. Exemplo prático aqui das 4 inteligências. Inteligência de base, nós podemos falar de estudos sobre política interna de países e estatísticas econômicas. Inteligência estratégica, nós podemos trazer como exemplo projeções sobre impactos de crises internacionais no Brasil. Inteligência tática, análise de viabilidade de políticas públicas ou posicionamento de países em fóruns internacionais. E da inteligência operacional, apoio logístico em operações de segurança ou desintrusão de terras indígenas. São exemplos aí para contextualizar como funcionam esses conceitos para você. Classificação, vamos para uma próxima classificação, por recorte temporal. A classificação por recorte temporal organiza os produtos de inteligência, conforme o distanciamento cronológico em relação ao objeto analisado, considerando a oportunidade e o grau de antecipação necessários para a tomada de decisão. Essa classificação auxilia na produção de conhecimento útil, adaptando-se às necessidades do processo decisório. Falou em classificação por recorte temporal, lembra de temporalidade, lembra de tempo. Tipos de inteligência por recorte temporal. Nós temos a inteligência de alerta. Ela tem o objetivo de antecipar eventos que possam impactar os objetivos constitucionais, a ordem nacional ou a segurança da sociedade e do Estado. Suas características da inteligência de alerta. Ela baseia-se em diagnóstico e predição, acompanhando ameaças adversários e atores hostis. O produto é a emissão de alertas com indícios, descrição de ameaça e tendência de ocorrência. Vamos a alguns exemplos. Alerta sobre crises sanitárias, econômicas, políticas ou conflitos iminentes, tanto no Brasil ou quanto no exterior. O produto aqui, imagine que é o que é gerado pela aplicação da inteligência de alerta. Vamos falar agora da inteligência corrente. Ela tem o objetivo de manter as autoridades atualizadas sobre eventos em andamento e sua evolução. Então, falou em corrente, eventos em andamento. Lembre-se disso. Características. Foco descritivo e interpretativo com atualizações periódicas sobre fatos e atores relevantes. O produto são relatos curtos e diretos sobre a evolução da situação com possíveis interpretações de curto prazo. Exemplo: acompanhamento de manifestações, crises econômicas, emergências ambientais ou acessos ilegais a redes de infraestrutura. Vamos falar agora da inteligência explanativa. O seu objetivo é assessorar o processo decisório sobre fatos, eventos ou fenômenos que representem ameaças ou oportunidades. Características. Ela reúne e contrasta dados, informações e conhecimentos para explicar o objeto de estudo e projetar desdobramentos. O produto da inteligência explanativa é um conhecimento descritivo e interpretativo conciso, com explicações e projeções de curto prazo. E como exemplo, nós temos análises sobre dinâmicas sociais, atuação de grupos extremistas, ataques cibernéticos ou interações na arena internacional. Inteligência prospectiva. O seu maior objetivo é oferecer cenários futuros para orientar a ação estatal. Características. Ela combina diagnóstico e prognóstico, identificando variáveis e atores que influenciam o fenômeno analisado. O seu produto é o conhecimento interpretativo prospectivo, lembre-se, interpretativo prospectivo, com projeções de desenvolvimentos futuros. E como exemplo, nós temos estudos sobre tendências transnacionais, impactos de investimentos internacionais, relevâncias de acordos internacionais ou atuação de grupos nacionais no longo prazo. Vamos falar agora de aplicações práticas, tanto da inteligência de alerta, corrente explorativa e prospectiva. Da inteligência alerta, prevenção de crise e mitigação de ameaças. Da inteligência corrente, monitoramento contínuo de eventos em tempo real.
da inteligência explanativa, contextualização e projeção de cenários de curto prazo, e da inteligência prospectiva, planejamentos estratégicos de longo prazo. Classificação pela origem do dado é a nossa terceira classificação aí que nós falamos no início da aula. A classificação pela origem do dado organiza a produção de conhecimento e inteligência com base nas características das fontes de onde os dados são obtidos. Essa classificação é dividida em 3 categorias principais, cada uma com suas particularidades e métodos de coleta e análise. Nas aulas do TSE Unificado, nós passamos um pouco por cima disso aqui. Foi uma aula bem mais resumida e agora nós vamos tratar disso com mais detalhes, porque o manual, a normatização aí da BIM, que está caindo para vocês na parte de inteligência, traz com muito mais detalhes e eu creio que a FGV pode dar uma pequena aprofundada nessa parte. Então vamos dar uma trabalhadinha com esses termos e denominações aqui para vocês ficarem por dentro do que é importante. Inteligência de fontes humanas, o MINT. É a inteligência baseada em dados obtidos de pessoas por meio de relatos, observações ou interações. Características da UMINT aí. Depende da percepção e interpretação humana, podendo haver distorções ou simplificações. Galera, por isso, como vocês viram aí na aula anterior, em que nós traçamos um perfil bacana aí para o profissional de inteligência, uma das questões que ele deveria aplicar é a mitigação de vieses, justamente para minimizar essas possíveis distorções ou simplificações em coletas de dados de inteligência. Não só na coleta, mas também na análise desses dados. A UMINT requer análise do discurso e compreensão do contexto em que o dado foi gerado. E ela tem ela traz alguns desafios. Quais desafios são esses? Distinção entre a fonte, que é a origem do dado, e o canal, que é o emissor que transmite o dado, porque assim, para deixar um pouco mais visível para você, nem sempre a fonte e o canal são os mesmos. Digamos que a fonte seja uma pessoa X, mas a inteligência obtém o dado pela pessoa Y. Então, a fonte é a pessoa X, o canal é a pessoa Y, tá bom? Que é o emissor que transmite o dado. Nem sempre eles são os mesmos. Quanto mais distante a fonte, maior o risco de distorção. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Não sei se vocês já fizeram ela aí. Em alguns cursos de formação já fizeram isso com a gente. Principalmente em aula de rádio, né? Mostrando como as coisas vão sendo distorcidas ao longo do tempo. Então, quanto mais pessoas, quanto mais fontes, quanto mais canais forem utilizados nessa transmissão da informação, do dado, daquele conhecimento, mais corre-se o risco de ter distorções. Agora vamos falar de aplicações. Pode ser aplicada na coleta de informações por meio de entrevistas, interrogatórios ou relatos de informantes. Inteligência de fontes técnicas. TechInt. Definição: inteligência baseada em dados obtidos por meio de equipamentos e técnicas especializadas. Características: requer práticas no manuseio de equipamentos e técnicas específicas para análise. Depende de informações adicionais para contextualizar os dados. E a TechInt tem diversos subtipos. Então vamos falar do SIGINT, que é o Signals Intelligence, que é a inteligência de sinais como comunicações eletromagnéticas e dados cibernéticos. E MINT, que é Imagery Intelligence, inteligência de imagens, incluindo fotos e imagens multiespectrais. GeoInt, Geospatial Intelligência, inteligência geoespacial, com foco em dados de geolocalização e representações visual. Tem a MASINT, que é a Measurement Intelligence, inteligência de medidas como assinaturas térmicas, sísmicas ou radiológicas. E também tem a ASINT, Acoustical Intelligence, que é inteligência acústica com foco em assinaturas sonoras. Então, galera, quando você se aprofunda em questões de inteligência e contra-inteligência, nesse meio tem profissionais muito especializados, tá? Principalmente profissionais que têm uma afinidade com as áreas de exatas, como engenheiros,
físicos, né, pessoas que têm esse tipo de formação que podem trabalhar nessa área. Isso não significa que pessoas de outras áreas, principalmente áreas aí, também áreas de humanas ou, né, com outras formações, possam trabalhar com esse tipo de especificidade, mas na área de inteligência, até onde eu sei, tem preferência, né, essas pessoas e são trabalhos muito legais, muito interessantes. Aplicações da Techint: monitoramento de comunicações, análise de imagem de satélite, detecção de explosões ou atividades nucleares. Então, assim, a gente vê muito isso, né, falando principalmente sobre essas questões de outros países e outras nações, mas isso é aplicado também no nosso país, com outras aplicações aqui, tá? Inteligência de fontes abertas, OSINT. Definição: ela é inteligência baseada em dados de acesso público, como mídias, publicações e internet. Características: ela utiliza técnicas especializadas para coleta e análise de dados disponíveis. Ela permite a identificação de padrões de comportamento e tendências. Ela também tem subtipos. SOCMINT é a Social Media Intelligence, inteligência de mídias sociais com foco em dados publicados em plataformas como Twitter, Facebook, etc. Vantagens: tem um grande volume de dados disponível e também a possibilidade de análise de sentimentos e relevância de temas. E tem alguns desafios, porque demanda tempo e atualização constante das ferramentas de coleta. Tem a questão da necessidade de filtrar informações também relevantes em meio a grandes quantidades de dados. E suas aplicações: monitoramento de tendência, análise de discursos públicos, identificação de ameaças em mídias sociais. Integração e avaliação. Aliás, integração e validação. As diferentes categorias de inteligência, o MINT, TechInt ou SINT, complementam-se e validam-se mutuamente. A combinação de fontes humanas, técnicas e abertas permite uma análise mais robusta e confiável. A especialização dos profissionais e a estruturação de unidades específicas para cada tipo de coleta são essenciais para otimizar os resultados. Como eu falei, principalmente quando fala-se da TechInt, a especialização é essencial, porque lida-se com equipamentos muito, muito modernos que analisam ondas eletromagnéticas, eh, fazem diversas análises aí nesse tipo de aplicação de inteligência e até mesmo na ponta de inteligência. Interação entre as categorias. As classificações de inteligência por propósito, recorte temporal e origem do dado não são excludentes e podem ser combinadas de diversas formas. Por exemplo, um conhecimento pode ser tático, prospectivo e baseado em dados técnicos, TechInt. Outro pode ser estratégico, de alerta e proveniente de fontes humanas, o MINT, e imagens, e MINT. O tipo de documento produzido depende da demanda e do uso provisto. O profissional de inteligência escolhe a categoria com base no objetivo de assessoramento ao processo decisório. Então, galera, todas essas classificações, essas fontes de inteligência de coleta de dados, elas são complementares. Não significa que se você fizer uma, você não pode usar outra, que se usar outra vai excluir os dados adquiridos, as informações da primeira. Não, elas se complementam e o resultado final, onde o analista quer chegar, qual é a informação, qual é o conhecimento que aquele cliente, aquele usuário que vai utilizar aquela informação necessita, é esse final aí que vai o resultado final que vai decidir como será feita a coleta, que vai decidir como será feito o tratamento desses dados. Área de atuação da inteligência. O ramo de inteligência atua em diferentes áreas, conforme o ambiente e a capacidade de intervenção do Estado. Vamos falar de inteligência externa, em que tem foco nos temas internacionais, onde os Estados têm pouco ou nenhum poder de intervenção unilateral. Ela tem o objetivo de reunir dados para entender fenômenos globais e o seu impacto no Brasil, apoiando estratégias de posicionamento internacional. Vamos de exemplos agora. O acompanhamento político e econômico de outros países, monitoramento de fóruns multilaterais em questões armamentistas e promoção da imagem internacional do Brasil. Inteligência interna. O foco ele está em temas sobre competência exclusiva do Estado no território nacional. Tem o objetivo de apoiar a formulação e implementação de políticas públicas. E, como exemplo, nós temos a observação de demandas sociais persistentes, acompanhamento de implementação de políticas públicas e monitoramento ambiental e de segurança interna. Então, galera, é o seguinte, nem sempre a questão de inteligência e contra-inteligência está ligada
a questões militares ou de segurança pública. No contexto do MPU, a grande maioria do uso da inteligência vai estar sim ligada à segurança, mas numa visão mais macro, a inteligência também é utilizada pela política, ela é utilizada aí por empresas, por organizações privadas, para sondagem de mercado, para fazer pesquisa, diversos tipos de análise, tá? A inteligência é um campo muito vasto. Inteligência transnacional. Ela tem foco em temas que transcendem fronteiras, exigindo cooperação internacional. Ela tem o objetivo de reunir dados para auxiliar o Brasil em questões que envolvem tanto o ambiente nacional quanto internacional. Como exemplo, nós temos um acompanhamento de extremismos com ligações do Brasil. Tivemos casos recentes aí nos últimos tempos no Brasil, onde suspeitava-se que um grupo extremista aí do Oriente Médio estava com ramificações aqui no Brasil, que é tentando cooptar pessoas. Monitoramento de migrações e organizações criminosas transnacionais, que é um tema bastante atual, que está bem em voga ultimamente. Inteligência cibernética. Ela tem um foco de tratar de ameaças e vulnerabilidades no espaço cibernético. Ela tem o objetivo de identificar e enfrentar ameaças cibernéticas, apoiando políticas de segurança e defesa cibernéticas. Como exemplo, nós temos a análise de incidentes cibernéticos contra infraestruturas críticas, atribuição técnica de ataques cibernéticos e assessoramento em estratégias nacionais de segurança cibernética. Vamos falar agora da integração das áreas. As áreas de atuação interna, externa, transnacional e cibernética complementam-se, permitindo uma visão abrangente dos desafios enfrentados pelo Estado. A inteligência produzida em cada área deve contextualizar fatos, eventos e fenômenos, informando os tomadores de decisão sobre atores variáveis e impactos para a sociedade e o Estado. Foi o que eu falei. Elas se complementam e têm o objetivo de informar quem vai tomar a decisão, que é o usuário final daquele conhecimento ali gerado pelas atividades de inteligência. A combinação de diferentes categorias e áreas de atuação permite uma abordagem mais robusta e adaptada às necessidades do processo decisório. Ameaças e oportunidades. O ramo de inteligência tem como foco identificar ameaças e oportunidades que impactam os objetivos e interesses da sociedade do Estado brasileiro. Esses objetivos são materializados em políticas públicas e ações que visam garantir vantagens competitivas para o país. Vamos falar agora de oportunidades. São circunstâncias favoráveis que podem ser aproveitadas para impulsionar os interesses nacionais. Como exemplo, nós temos eventos internacionais que favorecem o posicionamento do Brasil, acordos comerciais vantajosos e avanços tecnológicos. Ameaças são circunstâncias que dificultam ou impedem a realização dos interesses nacionais. Elas podem ser intencionais, que são os antagonismos, como ações de adversários, ou fortuitas, como os óbices, como desastres naturais. Nós tratamos tanto dos termos de antagonismo e óbices na nossa aula anterior aí sobre as questões de inteligência. Exemplos: ações extremistas, crises econômicas globais, ameaças cibernéticas. A inteligência ela atua para explorar oportunidades e mitigar ameaças, enquanto a contra-inteligência foca em neutralizar ameaças decorrentes de técnicas especializadas de inteligência adversa. Ciclos de inteligência. O ciclo de inteligência ele é composto por 5 fases interligadas que orientam a atuação do ramo de inteligência. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma, né? Nós temos objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. Vamos falar de objetivar. O que é objetivar? É a definição de temas, recordes e abordagem a serem trabalhados. É o estabelecimento dos objetos de acompanhamento contínuo e também é a elaboração do plano de inteligência, que define as diretrizes e objetivos da atuação. Vamos colocar como exemplo aqui: identificar prioridades como segurança cibernética, monitoramento de crises internacionais ou demandas sociais. Acompanhar é um processo contínuo de coleta, processamento e análise de dados e informações. Também é o processo de identificação de ameaças e oportunidades relacionadas aos objetivos nacionais. Como exemplo, nós temos um monitoramento de movimentos extremistas, análise de tendências econômicas ou acompanhamento de políticas públicas. Informar. Informar é a formalização e difusão do conhecimento produzido para as autoridades competentes. O conhecimento deve ser claro, contextualizado e entregue em tempo hábil. Exemplo: relatórios sobre ameaças cibernéticas, análise de cenários políticos ou alerta sobre crises iminentes. Decidir. Fazem que o tomador de decisão, autoridade competente, define as ações a serem implementadas. A inteligência fornece subsídios para a decisão, mas não decide.
Exemplo, decisão sobre políticas de segurança, acordos internacionais ou medidas para mitigar crise. Galera, sobre isso aqui vamos fazer um adendo. Lembra que aliás, adendo não, uma observação. Nós tratamos já na última aula sobre uma das características aí do profissional de inteligência, que ele não pode tomar o poder para si. Por quê? Ele tem acesso a muito tipo de conhecimento, de informações, principalmente os profissionais que que geram esses relatórios para fornecer à autoridade ali, tomadores de decisão, munindo a autoridade formadora de decisão do conhecimento necessário. Então, aquele profissional, ele não vai decidir nada. Ele vai reunir os dados coletados, as informações coletadas, fazer o relatório e passar para frente. Por mais que ele queira opinar, não faz parte ali do seu papel decidir nada. Ele pode até emitir juízos referentes à situação que ele acha mais adequada ali para aquele momento. Mas quem vai decidir se vai ou não acatar aquelas opiniões, aquelas informações que o material de inteligência está fornecendo é a autoridade tomadora de decisão, tá? Agir. Implementação das ações decididas geralmente por outros órgãos do governo. A inteligência pode auxiliar no monitoramento dos resultados. Como exemplo, nós temos a execução de operações de segurança, implementação de políticas públicas ou respostas a crises. Então, galera, esse ciclo da inteligência, do objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir, parece muito com aquele ciclo que vocês devem estar estudando ou vão estudar da parte de administração, o ciclo PDCA, tá? Então, vocês podem fazer um comparativo aí para relembrar. Ele é baseado nisso aqui. Aliás, esse aqui é baseado no ciclo PDCA. Temos também a questão da autoavaliação e retroalimentação. Após a fase de agir, o ciclo pode ser reiniciado com a autoavaliação do processo, identificando acertos, falhas e oportunidades de melhoria. Dependendo dos resultados, novos temas podem ser incluídos ou abordagens podem ser ajustadas, retornando à fase de objetivar. Galera, antes de prosseguir, eu quero lembrar a vocês que eu produzi, já está disponível aí, o PDF de legislação institucional. Esse PDF ele reúne toda a legislação institucional. Tem um planejamento para você ler toda a legislação aí da matéria em 14 dias. Tem um planejamentozinho bem bacana. Tem 170 questões inéditas de múltipla escolha com o padrão da FGV, questões contextualizadas, apresentando situações aí do dia a dia. Essas questões estão respondidas e comentadas, tá bom? E além disso, você leva de bônus os flashcards, questões de formato de flashcards para você poder revisar aí no seu Anki, beleza? Fazer importação para o seu Anki e fazer revisão. Esse PDF custa R$ 28,97. Você vai estudar toda a matéria de legislação institucional de uma forma bem bacana. Eu tenho certeza que ele é o bastante ali para você gabaritar essa matéria. O link de aquisição está aí na descrição do vídeo. Adquirindo, você acelera a sua aprovação, você vai garantir um material de qualidade, também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vamos voltando aqui para o nosso tema. Síntese do ciclo de inteligência. Fases principais: objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. E as características. As fases são interligadas e podem se sobrepor. A inteligência atua principalmente nas 3 primeiras fases, enquanto as 2 últimas são de responsabilidade de outras instâncias governamentais. Então, a inteligência está aqui. Objetivar, acompanhar, informar. Isso aqui cabe a outros agentes governamentais. A galera, informando, esse PDF aqui está disponibilizado para os membros do canal, tá? O PDF com esse material, além de questões inéditas também no padrão FGV sobre todo o nosso conteúdo aqui. Se você quer ter acesso a esse PDF, esse conteúdo aqui, torne-se membro do canal. Custa R$ 4,99 por mês e você vai ter acesso a todos os PDFs aqui com as questões inéditas. Já tem PDF da aula anterior, da outra aula também, todos com questões inéditas referentes ao tema. É um material de estudo muito bacana e custa R$ 4,99 por mês, porque você, sendo membro do canal, você tem acesso antecipado às aulas, ajuda o canal a crescer também e tem acesso a essas questões. Objetivo final: assessorar o processo decisório e facilitar a consecução dos objetivos nacional. Então, aliás, objetivos nacionais. É isso aí, galera. Chegamos ao final da nossa aula. Quero agradecer a você por estar aqui acompanhando. Espero que você tenha gostado da aula. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, alguma correção para fazer, pode colocar aí nos comentários que eu dou uma olhada, tá? Então, eu peço para você compartilhar esse vídeo,
com outras pessoas que estão estudando aí para o MPU, para o cargo de policial, para que ele tenha acesso a conhecimento gratuito e de qualidade. Então, bom estudo, galera. Valeu. É isso aí e até mais.